Direcional é eleita uma das melhores ações para receber dividendos em dezembro. Para a CEO da Aura Minerals, ouro e Bitcoin podem andar juntos. Inflação mais alta deve pressionar ainda mais o começo do mandato de Gabriel Galípolo no Banco Central. Para a analista, excesso de pessimismo nos fundos imobiliários abre oportunidade. Vamos conferir os destaques do Giro do Mercado. O último mês de 2024 começou com excesso de pessimismo no ar, repercutindo a decepção com o pacote fiscal. Essa aversão ao risco atingiu de forma ainda mais agressiva os fundos imobiliários. Os primeiros dias do mês já acumulam uma baixa maior do que o pior mês do ano. Para Caio Araújo, analista responsável pela carteira das Top Picks da Empiricus Research, o macro pesou muito mais do que o micro, fazendo com que a reação do mercado fosse muito mais negativa. O que eu tenho comentado muito em relação ao micro é que a foto é positiva, a foto é bonita. O pessoal está mais preocupado com o filme. O filme daqui para frente é uma questão que pode ser um pouco mais desafiadora. E eu não acho que a gente vai ter surpresas negativas de vacância, não acho que aluguel vai ser um problema para o ano que vem quando a gente pensa em fundos de tijolos. Acho que o risco de crédito está razoavelmente controlado. Eventualmente, inadimplências podem surgir, mas acho que a carteira dos fundos hoje já está bem mais saudável do que estava há 1 ano, 2 anos atrás. Então, esse desempenho micro, apesar de não ser dos melhores, pensando numa Selic a 14, uma desaceleração econômica daqui para frente, não me parece uma preocupação sustentável ou que justifique essa correção. Desta forma, a minha percepção é que as quedas hoje estão exageradas. Acho que quem está olhando o IFIX hoje numa perspectiva de venda pode se desapontar com a performance de médio prazo, principalmente, né? Quando a gente olha um dos indicadores mais tradicionais da indústria, que é o preço sobre valor patrimonial do índice, está na casa de 0,8 hoje. Isso é o menor da última década. Quando você olha o dividend yield do IFIX, que está próximo de 12% ao ano acumulado, versus a taxa real, o juro real da NTNB de referência, que é a NTNB 35, e essa taxa está próxima de 7% hoje, a gente encontra um spread, né, uma diferença de mais de 400 bips. Essa diferença, a gente está um desvio padrão acima da média histórica. Então, assim, isso é um ponto de entrada clássico dos fundos imobiliários. Então, eu não estou falando aqui daqui 2 meses o cenário vai melhorar, daqui 1 mês as cotações vão andar. Só que quando você olha um horizonte mais dilatado de tempo, pensando em ciclo de investimento mesmo, para quem está olhando para comprar alguma coisa, eu entendo que seja um ponto favorável, tá? Diante de todas as informações que a gente tem hoje e das cotações dos fundos. Obviamente, a gente está num governo que tem uma preocupação com o fiscal baixa, né? Não temos aí grandes perspectivas de evolução nesse sentido, mas acho que a conjuntura pessimista já está bem presente nas cotas hoje. Já o Ibovespa tentou se recuperar de parte das perdas recentes no penúltimo pregão da semana na esteira de uma possível aceleração na tramitação do pacote fiscal no Congresso. Mas na sexta-feira, a desvalorização das commodities acabou pesando para o principal índice da Bolsa Brasileira. O cenário para o médio e longo prazo continua nebuloso. Com a inflação estourando o teto da meta, o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, começará seu mandato enfrentando grande pressão. Veja o que a analista Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, falou sobre o assunto. Para o Galípolo, eu acho que vai ser muito desafiador, porque ele é colocado ali como presidente do Banco Central no momento em que você tem a inflação em alta, rompendo o teto da meta oficialmente. Você tem o dólar continuando a subir sem trégua, o que não traz perspectiva da inflação arrefecer. Ao mesmo tempo, ele foi indicado pelo governo atual e ele tem uma, assim, eu não vou dizer nem alinhamento, mas uma certa até gratidão, né? É esperado que uma pessoa nessa posição tenha uma gratidão por ter sido indicado por um cargo que talvez seja o cargo mais importante que ele já ocupou na carreira dele, né? De presidência do Banco Central. É um cargo de muita visibilidade, de muito prestígio no país. Então eu vejo esse conflito aqui em potencial, que enquanto a gente estiver nessa situação de inflação alta e dólar alto, esse conflito ele vai estar presente. E eu acho que o mercado vai observar com muita atenção
quais serão os primeiros movimentos dele no começo do ano que vem, porque em tese, nesse ano, o comando ainda é do Roberto Campos, embora a gente observe que ele esteja cada vez mais, né, fazendo essa transição antecipadamente, até para que ela seja suave. Então é uma posição muito desafiadora, isso voltou para o radar do mercado, principalmente que ele tem esse desafio de controlar a inflação agora, e voltou a ser um risco, né? Existe aquele famoso tripé macroeconômico, né? Âncora fiscal, âncora monetária e câmbio flutuante. O câmbio flutuante a gente ainda tem no Brasil, a âncora fiscal a gente perdeu, porque se perdeu a credibilidade da política fiscal completamente, né, nesse momento. A gente não acha que é uma questão assim de que nosso, o país está quebrado, não, é que realmente se perdeu a confiança, né? O mercado já não conta mais com isso, e é importante, a visão do mercado sobre o fiscal é importante para a economia, né? Porque o mercado, por meio do dólar, da curva de juros futuros, ele vai promovendo um aperto das condições financeiras do país. Então, a âncora monetária a gente perdeu. A âncora fiscal a gente perdeu. Resta saber a âncora monetária, né? Que com essa transição de Banco Central, isso volta ao radar e volta a ser um ponto de muita atenção do mercado. Então, minha opinião, eu acho que o Galípolo vai fazer a coisa certa, mas eu acho que vai ter ruído na linha, né? Porque, assim, quem está na administração hoje tem um governo pró-Banco Central intervencionista, pró-intervenção no dólar, intervenção nos juros, né? Então, eu acho que vai ser muito desafiador e vai demandar uma habilidade muito grande do Galípolo nessa posição. E por falar em política monetária, já é consenso que o Banco Central deve acelerar o ritmo de alta da taxa Selic já na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, para o patamar de 12% ao ano. Com os juros mais restritivos, uma boa estratégia é escolher ações boas pagadoras de dividendos para trazer mais segurança para a carteira. Pensando nisso, Rui Hungria, responsável pela carteira de dividendos da Empiricus Research, elegeu Direcional Engenharia para entrar no portfólio de dezembro. É importante lembrar que, assim, da nossa carteira mesmo, tudo bem, o pacote é ruim estruturalmente, sim, o que foi apresentado, mas não mudou em nada a visão das empresas que a gente tinha lá. De fundamento continuam mesmo de sendo empresa, empresas geradoras de caixa, sim, que pagam dividendos. É claro, você tem uma piora da perspectiva de lucros dos próximos 2 anos, mas assim, não é que mudou completamente a nossa visão. Tá. E acho que isso também é um pouco dessa questão de você investir em empresas pagadoras de dividendos, né? Não é qualquer mudancinha que vai fazer você mudar a carteira de cabeça para baixo, tá, né? Mas a gente aproveitou essa piora da percepção do mercado para colocar as ações da Direcional na carteira, porque elas performaram mal ali no fim, quando a gente teve essa notícia, né, do pacote que acabou decepcionando o mercado. As ações apanharam, assim, boa parte do mercado apanhou bastante, né, e as ações também apanharam, e a gente aproveitou para colocar na carteira por entender que assim, a reação foi um pouco exagerada, né, e eu entendo que é importante para o investidor, né, ele ter aquele radar de ações que ele gosta, que eventualmente às vezes não está no preço ideal e que ele pode ficar acompanhando, e eventualmente surge uma oportunidade e ele aproveita essa oportunidade. Acho que existe um grande valor a ser gerado na carteira do investidor se aproveitando desses momentos, né? Então a gente aproveitou para fazer essa mudança na nossa carteira. Principal mudança do mês, mas Direcional é uma construtora. A construtora normalmente a gente associa a empresas mais sensíveis aos juros, né? Sim. Com a alta dos juros tendem a ser mais prejudicadas. Mas Direcional entrou para a carteira de dezembro. Por que ela é diferente das outras construtoras? Por que tem esse diferencial? E justamente neste momento, né, de elevação dos juros aqui no Brasil, ela entra aí na carteira de dividendos. Primeiro que a gente tem que lembrar que os juros eles já têm subido há bastante tempo e a companhia tem conseguido entregar resultados cada vez melhores, né, com boa geração de caixa, inclusive pagando excelentes dividendos também, né. Esse é o primeiro ponto, ou seja, o histórico operacional tem ido muito bem. Mas, quando a gente fala de elevação de juros, normalmente tem-se esse medo, né, de que a Selic impacta o custo do financiamento, que é algo primordial para a venda de imóvel, né? Você precisa ter taxas de financiamento que sejam competitivas, para gerar ali o consumo.
Só que a direcional ela acaba tendo aí uma grande parte da atuação dela no segmento Minha Casa Minha Vida, né, que tem juros subsidiados, então são juros que são menos afetados por essa piora da Selic. Como eu digo, né, se você colocar ali o aumento de juros, ele impacta a Bolsa de muitas maneiras, né, mas ela acaba não sendo tão impactada diretamente assim por conta desses juros subsidiados no segmento que ela atua, que é diferente da maior parte, por exemplo, das construtoras de média e alta renda ali, que são mais impactadas, né? Então, esse é um dos motivos também que faz a gente ficar mais tranquilo de recomendar a companhia nesse momento. Não é de hoje que os analistas comparam o Bitcoin ao ouro, principalmente no que se refere à utilização como reserva de valor. Muitos, inclusive, falam que o Bitcoin é o novo ouro. Para Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals, a maior criptomoeda do mundo não substituirá o ouro, mas acabará se tornando complementar à commodity. Eu me considero um grande entendedor de Bitcoin, mas a gente é obrigado a acompanhar, e eu gosto do case, né? Eu acho que o Bitcoin é uma inovação interessante. Ele acaba tendo, sim, algumas similaridades com o ouro, pelo fato de ser escasso, né? De ter limite de quanto você vai conseguir produzir. Então, eu acho que eu acho que não compete, eu acho que complementa. Eu acho que ativos reais vai ser muito importante, e não tem como o ouro dar conta de toda essa movimentação que a gente acredita que vai ter no mundo da busca por ativos reais. Com o excesso de inflação, com os déficits fiscais, o mundo tem 300 trilhões de dólares em dívida, tem mais uns 150 trilhões de dólares em ativos aí valorizados na Bolsa. Essa migração vai ocorrer para vários, vai ser Bitcoin, vai ser ouro, vai ser real estate, vai ser outros metais, né, outros materiais de commodity. Então, acho que tem espaço para todo mundo. O que eu acho que é interessante, assim, ainda que eu acho que a perspectiva do Bitcoin, eu gosto e pode ser favorável, eu acho que isso não vai esbarrar no ouro, mas historicamente, eu acho que aí é importante que todos os investidores estejam atentos, historicamente a valorização do Bitcoin está muito mais associado à Nasdaq, é uma Nasdaq alavancada, parte de tech, do que uma reação como o ouro ou como um ativo real. Eu acho que um dia ele pode se transformar nisso, mas hoje está muito associado à volatilidade da Nasdaq e não você ser um anticíclico de poder ter o benefício quando uma economia estiver aí em grandes problemas. Esses foram os destaques do Giro do Mercado. Voltamos na próxima semana com mais atualizações.